A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao nosso programa chamado História e Geografia Bíblica. Estamos estudando nos Evangelhos a respeito dos fatos, a respeito do ministério de Jesus. O episódio de hoje nós vamos dar continuidade ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu estou aqui com o professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos. Pastor Eduardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos. E justamente nós paramos no último episódio, por já estar avançado o tempo, na fala do pastor Eduardo, que tem um assunto muito interessante para nós, 4 etapas. Nós vamos destacar 4 etapas desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas eu vou ler o texto que está aqui, que é a continuação do texto que lemos no episódio passado, que está em João 4:15, que disse assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nós vemos aqui que o diálogo agora entrou no lado espiritual. A mulher, ali, aquilo que foi colocado no outro episódio, Jesus veio de uma conversa com Nicodemos, um homem com conhecimento da Bíblia fantástico, da palavra, até ali, e membro do Sinédrio, e agora ele vai numa mulher que tinha uma vida muito conturbada, samaritana, 5 maridos. O marido que ela tinha agora não era marido, O Senhor diz isso: esse que tens agora não é teu marido. Ou seja, tinha uma vida ali, mas o Senhor não se importou com isso, mostrando um lado muito interessante do ministério de Jesus, o que ele veio apresentar. Então eu vou passar aqui a palavra ao pastor Eduardo, que vai nos dar, mostrar essas etapas, essas 4 etapas, o que cada etapa significa, uma coisa bem espiritual, muito interessante para todos nós. O conhecimento gradativo que essa mulher ela adquire no diálogo com o Senhor Jesus, ele guarda um paralelo da nossa vida com Deus, um paralelo do nosso crescimento espiritual diante do Senhor. E por quê? Porque na visão que ela tinha do Senhor Jesus, no encontro que ela teve, mostra o grau de compreensão que ela adquire ao longo deste relacionamento. O primeiro é que Jesus era um judeu. E quando ela vê o Senhor Jesus como o judeu, o que estava em jogo naquele entendimento que ela tinha acerca de Jesus? Os costumes locais. Então, quando a nossa visão espiritual, ela está firmemente arraigada a costumes, a tradições, a entendimentos de famílias. Então, a minha família, a minha origem, ela guarda um viés que não necessariamente contém o teor de verdade que nós precisamos para a nossa salvação. Então, enquanto ela estava preocupada com os costumes locais, o Senhor Jesus estava preocupado com a salvação da sua alma. Enquanto nós estamos envolvidos com costumes locais, nós muitas vezes esquecemos aquilo que é a essência, aquilo que é o fundamento da nossa salvação. Então, o Senhor Jesus, ele foi
paciente, não é? Ele foi paciente. E nos costumes locais, por exemplo, um samaritano e um judeu não compartilhavam o mesmo vaso, né? Porque os judeus, eles não tocariam num vaso contaminado, não é? Mas o Senhor Jesus, ele não levou em consideração os costumes locais. Não, dá-me de beber, quer dizer, ele iria compartilhar do mesmo vaso que aquela mulher trazia ali, né? Então, o Senhor Jesus, naquele diálogo, ele mostrou àquela mulher aquilo que ela não sabia. E, primeiro, quem ele era. Ela não sabia quem ele era. Segundo, o que ele tinha, né? E terceiro, como ela receberia o bem que ele tinha para compartilhar. Então, o Senhor Jesus, ele foi paciente. O primeiro requisito do nosso trabalho evangelístico, o primeiro requisito da nossa tarefa como ganhadores de almas é sermos pacientes. Não perdemos a paciência no primeiro revés, né? E foi isso que o Senhor Jesus fez. O segundo degrau do entendimento daquela mulher. Ora, é quando ela diz, mas és tu maior do que Jacó, nosso pai? No conhecimento dos samaritanos, eles tinham apenas o conhecimento do Pentateuco. As escrituras samaritanas não tinham os profetas, não tinham os salmos, não tinham os livros que foram acrescidos depois da dispersão do Reino do Norte, em 722. Eles não tinham esses livros que foram acrescidos. As escrituras samaritanas era o Pentateuco, tá? E no Pentateuco era Jacó, era Moisés, né? Eles tinham uma ideia de Messias, mas era um sucessor de Moisés, né? Mas o Senhor, ele fala de uma água espiritual, né? Mas ela entendeu a água no sentido literal. Então esse é um outro degrau no nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Então nós saímos de uma tradição humana e entramos no conhecimento da palavra de Deus. Mas o conhecimento que ela alcançou foi um conhecimento literal. O Senhor Jesus assim, olha, eu tenho uma água, uma água para lhe oferecer, água viva. Mas ela entendeu que a água viva fosse a água que tinha no fundo do poço, né? Ela não entendeu que a água viva era uma água espiritual, era a bênção espiritual. E o Senhor Jesus, ele fala de vida. É interessante que no Evangelho de João, né, a palavra vida, o termo vida, ele está repetido 38 vezes. Há quem tenha contado, né, as expressões vida, vida, vida. Então, há uma repetição, 38 vezes, esse termo, né, que o Senhor Jesus usa para falar àquela mulher. E à medida em que o diálogo se processa, né, o entendimento daquela mulher vai se aperfeiçoando. Então agora já não era mais um judeu e já não era mais um maior que Jacó. O Senhor Jesus agora fala de mistérios que ela não conhecia, né? Na verdade, o Senhor Jesus começa a arar o coração daquela mulher para que a semente penetre, né? E ele então fala de mistérios relacionados à vida dela, né? Mistérios. E ela então fica muito impressionada com aquilo
E ele diz assim, verso 19, 19. vejo que és profeta. Então, veja, ela estava ali falando de Jacó, o poço de Jacó, do Monte Gerizim, da adoração. Veja, é muito mais fácil nós falarmos de religião, mas quando entramos em encarar os próprios pecados, quando entramos na questão de reconhecer as nossas falhas diante de Deus, é algo um pouco mais complexo, é algo um pouco mais difícil. E o que o Senhor Jesus fez foi mostrar àquela mulher os seus próprios pecados e levá-la a encarar os próprios pecados. É por isso que ele fala de mistérios, né? E forçou aquela mulher a admitir o seu próprio pecado. Irmãos, quando nós entramos nessa questão e quando o Senhor nos desperta a conhecer o nosso próprio pecado, é que nós vemos o contraste da nossa condição diante da santidade de Deus. Todos os grandes momentos na vida dos homens que Deus alcançou e que Deus salvou foram momentos em que os homens eles reconheceram a sua pequenez diante da grandiosidade e da santidade de Deus. Esse contraste é visto em muitos momentos nos Salmos, quando Davi ele olha para a grandeza de Deus, ele olha para a majestade de Deus e vê a sua pequenez, né? O seu pecado. Não é? Então, ele, como rei, nós podemos imaginar que ele tinha todo o direito de se sentir como um grande homem, como um homem importante, famoso, mas ele sempre mostrava a sua necessidade, né? Sou um homem pecador, né? Necessitado, mas o Senhor cuida de mim, não é? Antes de passarmos para o último item, essa questão vejo que és profeta. A profecia, ela muda tudo, né? Nós vemos que ali virou a chave. Até ali, tu é maior que Jacó, Muitas tu é barreiras ela judeu, colocou, né? samaritano. Então, como o pastor Eduardo estava falando, ali estava um discurso religioso. Eu conheço mais do que tu, eu sou mais estudioso, eu sou melhor, eu conheço mais, a minha é melhor, a tua... Eu tenho esse curso, eu tenho... Né? E a minha religião é melhor que a tua. Esse contexto. Agora, quando vem a profecia, mudou tudo. Vejo que és profeta. Aí tocou lá no fundo do coração dela, das situações. E eu queria até abrir isso aqui, porque o Senhor disse ali, eu te conheço. Tivesse 5 maridos. Agora olha a vida dessa senhora, né? 5 maridos, cada sofrimento em cada relacionamento, no sentido, perdeu um marido, aqui não disse morreu, não morreu, separou, mas o conflito talvez tenha gerado filhos de um casamento, de outro. Então o Senhor chega numa coisa, eu te conheço, tu tivesse 5 maridos, né? Então a profecia... E o que tem agora não é teu. E o que não é teu, então ela entra no coração. O Senhor disse, não é só porque judeu, samaritano, estamos falando, mas e eu te conheço e eu estou falando contigo diante de todas essas circunstâncias. E logo depois nós vemos que o Senhor se revela a ela, né? Ela mostra que conhecia a palavra. Não, nós sabemos que o Messias vem... assim, a mulher, no 25, a mulher diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem e quando vier, nos anunciará tudo. Então ela conhecia a profecia do Messias. E aí o Senhor se revela. Jesus disse aquela palavra que derrubou os soldados quando vieram prender eles, aquela palavra que Moisés usou lá com Faraó, quando Jesus disse assim, ó, eu sou
eu que falo contigo. Então o Senhor se revela a ela. Ela vê que havia ali um profeta, e achou que era um profeta, homem, mas logo em seguida vem o próprio Senhor se revela como sendo o Cristo. E nesse diálogo, nós vemos como o Espírito Santo, usando o apóstolo João, ele introduz o novo conceito de adoração, né? Nós vimos nos episódios anteriores, no capítulo 1, o novo sacrifício. Vimos também o novo templo. No capítulo 3, vimos o novo nascimento. E agora, no capítulo 4, o Senhor introduz a nova água, né? Ele diz assim: nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas Jesus disse: crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o Senhor agora, ele mostra o novo padrão de adoração, né? Não era um padrão que estava mais ligado a templos, a lugares, a cidades, A raças também. a montes, não é? Mas o novo padrão de adoração era a adoração em espírito e em verdade. E aonde seria o novo templo? Do coração do homem, não é? E é por isso que os apóstolos no Novo Testamento dizem assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em vós, né? Então, quando nós descobrimos esse novo padrão de adoração, a nossa vida muda completamente. E por quê? Eu não vou ter muito cuidado com o meu corpo, eu vou entregar o meu corpo à prática de atos diversos. Nós não podemos fazer isto, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que eu vou submetê-lo às práticas que muitas pessoas hoje que não têm essa consciência estão entregando o seu próprio corpo para servir de lugar, não é? Palco à adoração a outros deuses. É interessante também, pastor Eduardo, que nós vemos uma expressão muito usada, muito popular: vou adorar em espírito, em verdade. E muitas vezes isso é repetido sem um entendimento real daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Como o pastor colocou, é o novo padrão de adoração. O novo... Assim, em espírito. E o Novo Testamento escrito no grego nos traz a palavra pneuma, não é? Então, ela tinha um conceito de adoração: é um Gerizim, é Jerusalém, qual é o monte, qual é a raça, qual é o povo, qual é o lugar. Não, agora é em espírito. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus vai dizer no verso 24, Deus é espírito. Então, a adoração agora independe do ritual, necessariamente, independe dos gestos. E muitas das vezes a gente vê hoje, né? Vou adorar em espírito e verdade, mas o adorador está mais preocupado com a potência da voz. E aqui nós temos a essência da adoração. Você adora a Deus, adora ao Senhor e ao que convém a Ele, que é a santidade. Então, portanto, não é em objetos físicos e nem o que remonta, o que é físico, o que é material, é em espírito. E, além disso, dizer que é em verdade. E aqui vem a palavra, né? Enquanto em espírito é pneuma, em verdade é aletheia. E eu acho interessante essa palavra, aletheia, porque a aletheia, a é um prefixo de negação, né? Então, ele vai dizer assim, não se escondendo,
não se esquecendo, não se esquivando, não sem compromisso. A aletheia tem todo esse contexto. Então, a nossa adoração não é quando nós queremos, não é como nós entendemos, como nós queremos fazer. Quando eu quero, eu adoro. Quando eu não quero, eu adoro. Não, é sem se esconder, é sem se esquivar, sem se esquecer, porque adorar a Deus é adorar a todo o tempo na nossa vida, na nossa forma de viver, no nosso novo nascimento. Então aqui nós temos claro um padrão de adoração que é a Deus e é constantemente. Isso para nós fica, né, muito claro como Deus quer ser adorado. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é? Então é essa noção de templo, né, que nos transforma, até mesmo nos ensina a viver em santidade, nos ensina a viver em separação espiritual, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não se contaminando. Né? E nós, como sacerdotes, né, de Deus, né, exercendo o ministério dele entre os homens, nós temos o compromisso de honrar o templo do Espírito Santo. Mas eu seguindo naquela nossa trajetória, nós chegamos finalmente à última compreensão que aquela mulher alcançou a respeito de Jesus. Não é este o Cristo? Não é este o Cristo? Veja, ela usou essa expressão para testemunhar do Senhor Jesus para os samaritanos. Ela foi à sua cidade e ela testemunhou aos seus contemporâneos sobre Jesus. Então, e olha a sabedoria dela, porque Jesus tinha dito, eu sou o Cristo. Ela poderia ter chegado lá e ter dito assim, ó, ele me disse que ele é o Cristo, mas ele faz uma pergunta para ela, não seria esse o Cristo? Não seria esse. Ele diz assim, olha, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Olha o mistério, né, em ação na vida daquela mulher. Nós temos muito falado sobre o mistério, né? E olha o mistério agindo na vida daquela mulher. Ela diz assim, ele me revelou o profundo e o escondido que havia na minha vida. Não é este o Cristo? Então ela sabia que o Messias viria. As escrituras samaritanas apontavam também para um Messias, ainda que tivesse um entendimento incompleto sobre quem era esse Messias, né? Mas o fato é que ela creu. E ao crer, ela se converteu ali, né? Era uma conversão instantânea. Mesmo sabendo tão pouco, ela se converteu. Então, nos desperta para um outro entendimento, que não é necessário erudição demais para operar a conversão no coração do homem. É necessário tão somente que nós tenhamos um encontro com o Senhor Jesus. Interessante o quanto foi próspero aquele momento do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque nós vimos, entre esse episódio e o próximo episódio, que Jesus saiu da Judéia e ia para a Galileia. Mas foi necessário passar por Samaria para que tudo isso que nós falamos aqui acontecesse. E o Senhor Jesus vai permanecer ali 2 dias de tanto trabalho, inclusive o ensinamento que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, porque eles chegando, vendo Jesus dialogando com a mulher, acharam estranho, mas ele disse assim, vocês foram buscar comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Exatamente. E ele vai então pregar. Os homens de Samaria foram ter com Jesus e ele disse palavras para aqueles homens e que foram convencidos pelo Espírito de que Jesus era o Messias. Então nós temos a pausa ali de 2 dias para depois Jesus completar o seu percurso e chegar na Galileia. Agora responde aquela pergunta lá do início, né?
era necessário passar por Samaria. Isso. Por quê? Era só por causa da mulher? Não, a Bíblia diz toda a cidade. Né? Toda Ela a foi cidade. aqui, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Depois saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, por isso foi necessário passar por Samaria, porque toda a cidade foi ouvir o Senhor. O verso 42 vai dizer o testemunho dos samaritanos. Já não é pelo que ela disse, Isso. mas aqui ele vai dizer, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não esgotamos ainda o tema da mulher samaritana, porque ainda tem muita coisa para falar aqui, nem chegamos neles ainda, né? Só demos uma Prévia. prévia aqui. Então nós vamos encerrar o nosso programa hoje, que já está adiantado, e nós vamos ter mais um episódio ainda de conclusão desse encontro tão rico que foi do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Né? Nós nem falamos ainda o que é essa fonte a jorrar no coração, né? Que agora... O cântaro. Porque ela deixou o cântaro, Porque né? ela deixou o cântaro. Então tem muita coisa ainda aqui. Vamos deixar para o próximo episódio. Pai Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. Pai Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.